Já a nossa convidada ilustre acaba de adentrar aqui ao recinto. Seja bem-vinda. Oi, doutor. Prazer estar aqui com você. E dando continuidade, Nathalie, a esse projeto que nós estamos desenvolvendo já há mais de 2 anos, né, chamado Vozes que Informam. Nesse projeto, nós temos procurado trazer até esse espaço pessoas disruptivas que tenham a capacidade de pensar um pouquinho fora da caixa, né? Um pouquinho fora desse mundo das E, doenças em que muitos de nós vivemos e muitos de nós fomos formados, para trazer a essas pessoas uma capacidade de refletir sobre caminhos que podem levar a uma vida mais saudável. Eu sempre gosto de dizer, dentro dessa visão que nós temos da medicina, que não é só um direito, é um dever do indivíduo se apoderar da própria saúde, e esse apoderamento passa necessariamente pelo conhecimento. O conhecimento é a ferramenta de base que propicia e municia as mudanças, a reflexão e ao novo caminho que pode levar a mais saúde e a mais bem-estar. Então, é o propósito desse encontro que a gente faz aqui periodicamente com pessoas como você, que a gente tem no e tem também a grande honra de chamar de minha colega médica, né? Porque, Nathalie, infelizmente hoje, não são muitos, quando a gente olha assim de uma maneira difusa, muitos colegas que a gente pode ter o orgulho de bater no peito e dizer: esta é uma colega de verdade, esta pessoa é comprometida com a vida, ela é comprometida com o ser humano. Então, muito bem-vinda. Antes de lhe apresentar oficialmente, quero que você se sinta à vontade, aqui estamos em casa, e dê as boas-vindas aí a essas pessoas que estarão conosco aqui para discutir um tema importantíssimo. Eu tenho certeza que muitos irão se aproveitar do conhecimento de doutora Nathalie. Bem-vinda, minha querida. Obrigada, meu mestre, né? Eu fiz sua pós-graduação em 2015, como você falou, é muito legal estar podendo estar aqui com você hoje para compartilhar conhecimentos que só chegaram em mim depois que eu fui aprender realmente, ainda mais como você é um colega ginecologista. Nossa, eu falei, meu Deus, eu acho que eu aprendi um pouco errado na faculdade. Acho que eu preciso quebrar alguns paradigmas para ter a cura do paciente, né? Para ter o alívio da dor, para ajudá-lo a ser uma pessoa melhor. Com conhecimento que a gente tenta divulgar aqui na rede social o máximo possível, exatamente para chegar ao máximo de gente. Muito obrigada pelo convite, eu estou muito honrada, viu? A honra toda nossa em tê-la aqui, minha querida. Que essas pessoas sejam brindadas aí com seu conhecimento, e nós vamos discutir hoje um tema de grande impacto, não só pela quantidade de desinformações que o cerca, mas principalmente uma visão que nós temos, e tenho certeza que a doutora Nathalie também, a progressiva banalização com que esse assunto tem sido tratado e com a forma como ele tem sido abordado, até mesmo no meio técnico, no meio médico. Né? Então, para Sim. falar de indicações e malefícios dos anticoncepcionais, nós temos hoje aqui conosco a doutora Nathalie Mello, tem um belíssimo currículo, os pontos mais importantes. Ela é formada pela Universidade Juiz de Fora, médica, com residência em ginecologia e obstetrícia pela Faculdade de Medicina de Taubaté, e tem trocentas pós-graduações, as principais em Nutri-Endocrinologia, pós-graduada em Ciências da Longevidade, pós-graduada em Nutrologia pela Abram, pós-graduada em Ortomolecular pela FAPS, do meu querido amigo Ebrahim Ozewa, e é especialista numa coisa muito interessante, interesse de todos nós aqui: medicina preventiva e humanizada. Coisas que estão cada vez mais em falta, né, doutora Nathalie, nos nossos dias. A prática do humanismo na medicina parece que foi relegada a terceiro plano, e muitos de nós saímos das nossas casas para praticar medicina sem nem sequer estarmos refletindo sobre se as minhas atitudes enquanto médico, enquanto profissional, estão tornando a vida das pessoas igual, melhor ou pior. São reflexões básicas que muitas vezes até faltam dentro desse contexto. Então, para começarmos a tratar desse assunto, eu gostaria de fazer aqui uma breve retrospectiva de como é que tudo isso chegou, né? Porque para a gente muitas vezes saber para onde vai, o ponto de partida é onde estamos. Uhum. Onde estamos, para onde vamos. Nós estamos num mundo que começa ali por volta dos anos 60, né? Curiosamente, agosto de 1960 é lançado nos Estados Unidos uma combinação de hormônios sintéticos, drogas, remédios,
que tinha um poder avassalador de impedir que o corpo feminino produzisse o fenômeno ovulatório, fenômeno indispensável para a gestação, para a reprodução, para a perpetuação da espécie. Dois pesquisadores americanos, John Rock e Gregory Pincus, lançaram uma substância que levou o nome comercial de Enovid, né? Esse tal de Enovid continha doses absolutamente cavalares de substâncias sintéticas, né? O mestranol, que nunca foi um hormônio, é uma droga, é um remédio utilizado até hoje no mundo do anabolismo. Cada comprimido daquela substância tinha 150 miligramas de mestranol e 9,8 miligramas de noretindrona, que é uma outra aberração, um remédio que não tem nenhuma correlação com hormônios, mas esses remédios, naquelas doses, quando penetravam no corpo das mulheres, impediam a pulsatilidade fisiológica do hormônio luteinizante e isso acabava evitando que essas mulheres ovulassem. Isso foi uma verdadeira revolução. Tem o aspecto positivo desse processo, né? O aspecto positivo foi aí que se iniciou o movimento de libertação da mulher. A mulher deixou de ser um objeto meramente reprodutivo e, a partir dali, ela passou a ter o direito de escolher a sua família, escolher o momento de ter a sua prole. Não se nega os benefícios que essa revolução dos costumes e essa revolução médica trouxe. O que nós vamos discutir aqui é o lixinho que se tem colocado debaixo do tapete ao longo de todos esses anos. Aí nós já estamos falando de mais de 60 anos de uso ininterrupto. Essas drogas, obviamente, como tudo na medicina, passaram por evoluções, passaram por transformações, elas originaram outras drogas com ação mais seletiva. Ao longo do tempo, essas doses vieram se reduzindo e, na hora que essas doses passaram a se reduzir, passou a se desenvolver o conceito de mini-pílula, né? Microdoses. Sim. Falhou aí um pouquinho, mas eu acho que está voltando. Pronto, já voltamos. Houve também a negligência com o manuseio dos parefeitos e dos problemas que essas substâncias trazem. Sob a justificativa de que, sobre a questão da redução gradual que essas substâncias sofreram, né, as reduções das doses, mas o aumento do N. E a partir de um determinado momento, essas substâncias passaram a ser utilizadas para uma quantidade de situações cada vez mais abrangentes dentro da medicina, dentro da ginecologia, e hoje parecem que são soluções para tudo que existe na face da Terra, né? Todas as condições ginecológicas podem ser tratadas com os anticoncepcionais. Então eu queria, depois desse preâmbulo, que você nos explicasse aqui, doutora Nathalie, como é que você vê essa questão dos anticoncepcionais e principalmente esse uso indiscriminado, esse uso banalizado que nós temos hoje. Acho que é um dos mais importantes problemas que temos aqui a discutir. Sim, eu acho que o uso indiscriminado realmente é grave, né? É bem grave, não é uma coisa que a gente pode falar que tudo bem usar, porque existe todos os efeitos que a gente vai comentar depois. E quando eu estava ainda na residência, doutor, o que eu via era que era meio que um estudo nas pessoas, porque assim, todas as doenças só eram trocadas por pílula. E aí a ginecologia e obstetrícia, ela é tão ampla e tudo era pílula, entendeu? Então tenta essa, tenta essa, tenta essa. E aí eu via que eu nunca conseguia resolver os problemas dos meus pacientes, porque eu só mascarava as situações. Eu não chegava nos tratamentos das causas. E aí eu falei, poxa, tem alguma coisa errada, né? Porque a pessoa, em vez de sair melhor do meu consultório, ela voltava pior, porque ela voltava com todos os efeitos colaterais da pílula. E eu falei, vamos procurar uma outra linha. Até eu ver que não é necessário isso. Tem tudo isso que você falou, da mulher, da liberdade, mas eu acho que mesmo tudo isso, quando colocado a uma balança, não é válido o uso dela. Por tudo que ela gera. Então, se você coloca assim, mas eu quero engravidar. Sim, mas tem outros métodos que, inclusive, foram até esquecidos e são os principais. E aí muita gente toma pílula e nem sabe, porque hoje numa consulta com o ginecologista, infelizmente, em 10 minutos, ele prescreve uma pílula, assim, a rodo, em todos os tipos de doença, e na maioria das vezes, sem ter uma doença, uma indicação, uma patologia. Isso é muito sério e é uma coisa que a gente vê cada vez acontecendo mais, né? E indicações que antes eram impensáveis, né?
hoje se tornaram banais. Sim. Coisas que acontecem com muito mais frequência no seu consultório, porque você, penso que ainda pratica um pouco da ginecologia, né, cartesiana, Sim. e a gente vê a pessoa chegar e dizer, olha, doutor, eu não gosto de sangrar, eu gostaria de parar com esse processo, e assim fui orientada a tomar anticoncepcionais continuamente. A outra fala, eu tenho um compromisso festivo no próximo mês, no início do mês eu tenho o casamento da filha da melhor amiga, e o senhor sabe, né, doutor? Eu não posso ir para o casamento da amiga da minha filha menstruada. Ah, eu vou fazer uma viagem de navio lá, de cruzeiro, com meu marido. Doutor, impensável estar menstruado durante esse período. Vamos fazer alguma coisa para parar a menstruação. Isso sem falar no outro lado das aberrações. Métodos de absoluta exceção, como, por exemplo, a pílula do dia seguinte, que é uma combinação de remédios hormônios-símiles que a mulher toma no sentido de provocar um ambiente hostil no endométrio e evitar uma implantação. Tem mulheres que hoje transformaram a pílula do dia seguinte num método contraceptivo. Quer dizer, doutora Nathalie, me ajude a entender. O mundo enlouqueceu, a gente precisa pedir para parar e descer? Ou É, resgata o bom senso e a lucidez dentro dessas aberrações? Me explique e me ensine aí, porque eu é, realmente não é. vejo. Eu penso como você. E, na verdade, eu acho que vai um pouco além, porque, assim, muitas pacientes chegam falando, ah, mas esse conhecimento não chega em mim, o meu médico não falou isso. Mas, poxa vida, hoje em dia o conhecimento está aí para todo mundo, né? É muito complicado você jogar a sua vida ali na mão de um médico X e, tipo, tudo que ele falar você seguir e depois falar, ah, eu não tenho obrigação porque eu não estudei isso. É a sua saúde. Você tem que ir atrás do melhor para você. E aí entra-se numa zona de conforto, né? Que é o que ficou tudo louco hoje, que só hoje não tem problema, como você falou. Quantas vezes você tomou pílula no dia seguinte? 20? Poxa, não é para tomar nenhuma. Isso são casos de violência sexual. O negócio é muito além. Não é para ser usado. E é usado exatamente pós-festas, pós-bebedeira, que ainda agrava ainda mais o quadro, né? Bebida, hormônio. E ela não tem aquele conhecimento do tanto que aquilo pode prejudicá-la, não só naquele momento, mas lá na frente. Mas eu concordo 100% com você. Eu acho hoje o cúmulo, porque parece que tem pílula na caixa d'água do Brasil. Todo mundo toma e acha que é uma coisa normal, sendo que o normal não é precisar dela. Olha que coisa interessante. Isso nem estava aqui nas minhas linhas principais de pensamento, mas quando você falou em caixa d'água, foi impossível não remeter a uma imagem que talvez poucas pessoas saibam. Hoje, se você chegar nos principais sistemas hídricos da Europa, eu estou falando aí do conjugado de rios que deságua no rio Tamisa, passa lá por Londres, que deságua no rio Sena, que passa e cruza belíssima Paris, o rio Reno. Se você chegar lá, Nathalie, com um copinho desses assim de plástico e colocar na água corrente desses rios, é tão impressionante que existem duas substâncias que você mede hoje circulando, diluídas na água dos principais rios da Europa. Uma é uma substância chamada cloridrato de fluoxetina, que eu não sei se as pessoas sabem, é um antidepressivo, recaptador de serotonina. As pessoas se empanturram tanto de antidepressivos que na Europa já se consegue colher na água e isolar no laboratório fluoxetina. E a outra, etinilestradiol, que é o principal composto dos anticoncepcionais. Então, tem anticoncepcional correndo na água dos rios e tem antidepressivo correndo na água dos rios. O que está acontecendo, doutora Nathalie? Por que tomar anticoncepcional é tão sedutor? Na sua É, visão de mulher, qual é. é o apelo? Na verdade, o apelo é exatamente, eu falo que é uma cultura errada, né? Que quando na época das nossas vós a gente via que tinha-se 10, 15 filhos, e aí foi vindo uma nova geração que é vergonhoso menstruar, que é feio sangrar. Eu escuto colegas que eu fico morrendo de vergonha quando eles falam, vergonha alheia, sangrar não é necessário. Eu falo, gente, isso aí não fez nem fisiologia, né? Porque porque não tem como falar isso. Porque isso é coisa dos antigos, eu escuto. Como coisa dos antigos? Então mudou o sistema do corpo humano. Então mudou o útero, o ovário, toda a hipófise, toda a liberação.
E pra gente, mulher, quando a gente é orientada, eu tomei pílula por muitos anos, inclusive parei com a pílula quando eu fiz a sua pós-graduação, e foi uma libertação absurda, porque eu não tinha conhecimento nem sobre o que era libido, eu achava que eu sabia, e eu falo isso muito para os meus pacientes, vocês acham que conhecem o corpo. Você só conhece quando ele está natural, quando ele está funcionando sem uso de drogas. Mas é muito fácil, Ítalo. É muito fácil tomar um comprimidinho por dia. E a gente é criada assim com 15 anos de, ai meu Deus, 16 anos perdeu a virgindade, vai engravidar, toma a pílula. A mãe, em vez de sentar e conversar com a filha sobre o risco de doença que hoje parece que foi totalmente esquecido e ninguém mais fala disso, do uso da camisinha, da necessidade daquilo de proteção. Ah, mas vai que ela engravida. Ela não tem noção que a gravidez não é nada perto de uma doença e do que pode acontecer com o corpo dela em uso de hormônios por tanto tempo. E aí ela não quer ir a fundo. E ela entra dentro de uma caixinha que eu falo, que ela coloca a vida da filha dela ali, ó, e fala, ah, depois a gente vê. E a filha toma, porque a filha toma. Se a mãe aceitou e ela foi orientada pelo médico a tomar, ela vai brigar com quem? Uma menina de 16 anos. Com absoluta certeza. E quando não toma, elas ficam tão preocupadas que eu ainda pego pacientes que ainda têm relação sexual e toma 2 comprimidos totalmente errado, tudo errado, sabe? Orientações extremamente erradas. Orientações de amiga do colégio. Aí toma 2 para garantir. Ela nem sabe o que ela está tomando. É louco demais, né? Louco É demais. muito louco, porque eu falo, gente, tem que parar de começar a achar o normal, porque isso não é normal. Vocês têm que começar a parar para pensar que isso está totalmente errado, que o normal é não tomar remédio, que o normal é menstruar todo mês. Não, ai, fiquei 3 meses sem menstruar, graças a Deus, tomara que continue assim. Meu Deus, tem alguma coisa errada. Certeza. E esse nível de banalização aí que nós estamos comentando, né? É exatamente isso que a doutora Nathalie está contextualizando. Nós esquecemos, doutora Nathalie, e perdemos completamente a visão de que a contracepção talvez seja um dos eventos mais antifisiológicos que nós já construímos dentro da medicina. E é incrível as pessoas não terem nem sequer a capacidade de refletir que qualquer coisa que começa com o prefixo anti já está demonstrando que você está alterando alguma função fisiológica. Olha, anticoncepcional. Não vou deixar que essa mulher reproduza. Não vou permitir que ela exerça um dom natural absolutamente fisiológico, que é o quê? Perpetuar a espécie. Né? E isso hoje virou uma coisa totalmente anômala. A mulher que deseja filhos, ou a mulher que pensa em deixar aqui desdobramento genético, está passando a ser uma exceção. Você já viu que coisa estranha esse mundo? As mulheres chegam e dizem, olha, doutor, que é isso, né? O senhor está brincando comigo. Eu só tenho 35 anos, eu nem concluí o meu mestrado ainda. Depois disso, ainda estou pensando no doutorado. E na minha linha de pesquisa, eu ainda abro a perspectiva de um pós-doutorado. Depois, eu quero o retorno do investimento. Vou construir patrimônio. E se sobrar tempo, eu vou pensar em ter um filho. Eu digo, olha, pois é muito começar a conversar com seus ovários, porque eles vão morrer antes que você conclua os seus projetos pessoais e os seus projetos profissionais. Gente, o que a doutora Nathalie está tentando explicar para vocês aqui, e eu também comungo e assino embaixo do que ela está dizendo, é que evitar um fenômeno natural não é natural. Não estamos aqui defendendo a gravidez irresponsável, né? Ter uma prole de 10 filhos e sair deixando na porta dos vizinhos. Não é isso. É a conscientização do preço que uma mulher, principalmente, paga por estar usando anticoncepcionais. Essa história que venderam para mim na ginecologia, venderam também para a doutora Nathalie, quando ela cursou a sua formação, a sua residência. Eu comprei a mesma história, doutora Nathalie, que anticoncepcional é seguro e eficaz. Bom, se é eficaz, do ponto de vista que se propõe, evitar uma mulher engravidar, não há discussão. A live acabaria aqui. Sim. Mas é seguro? Olha, a gente abre agora uma caixa de Pandora, que é exatamente o que eu gostaria de ter aqui, a sua visão. É seguro tomar anticoncepcional, doutora Nathalie? Não, não é seguro. Por quê? O tamanho que a senhora está comprando aqui, está dizendo que não é seguro. Então vamos ouvir a defesa do argumento.
Eu sempre falo isso para todos os meus pacientes, não existe segurança nenhuma ali. E aí, na verdade, quando eu comecei a fazer essa mudança, essa quebra de paradigma de pílula, eu falei, gente, deixa eu começar a sentar para ler a bula, e eu escutava dos meus colegas o seguinte: ah, mas se você ler, você vai ter tudo que tem ali. Aí eu falei, tá, mas qual é a lógica da farmácia colocar uma coisa aqui que não vai acontecer? Por que a farmácia escreveria trombose, enxaqueca, AVC, coma, queda de libido, se isso não tem risco de acontecer? Ah, mas é muito pouco. Sim, mas existe. Se existe, pode acontecer com você. E já aconteceu com muitas mulheres aqui, inclusive, que estão acompanhando a gente. E aí você toma uma pílula e você fica esperando. E quando você toma com dor de cabeça e está escrito na bula contraindicação absoluta, e ela falou que está tudo bem. Aí ela toma um remédio para dor de cabeça. Tamanhos são os efeitos colaterais. Pílula, eu não indico pílula hoje, Ítalo, mas assim, se eu colocar 1% do meu consultório, o pessoal que me acompanha que sabe, é 1% mesmo. Eu tento tirá-la de qualquer forma, mesmo em patologias que a gente sabe que é necessário, mas nas patologias que são necessárias eu ainda uso para mascarar, para eu ganhar tempo para entrar no tratamento, mas não como um tratamento, porque pílula não trata nada. Ela só controla, ela só mascara, ela tampa o sol com a peneira. Ela não resolve o problema de ninguém. Pelo contrário, né? Ela piora. A típica situação de o anticoncepcional trata a pulga do cachorro matando o cachorro, né? Um raciocínio grotesco, mas é mais ou menos assim que as coisas funcionam, né? A gente parar para pensar, como é que é o mecanismo de ação dessas substâncias, né? E aqui, doutora Nathalie, eu acho muito importante essas pessoas que estamos todas aqui juntas, principalmente aquelas que não conhecem isso, entenderem que anticoncepcional hormonal não é hormônio. Essa terminologia é completamente inadequada, né? Deu uma quedinha aqui novamente. É exatamente isso aqui, ó. Muitas perguntas. Toma anticoncepcional para tratar espinha. Isso mesmo, é a banalização que nós estávamos falando aqui. Sim. Anticoncepcional com 21 anos, nunca. Parabéns, Franco. Pessoas que estão passando aqui, daqui a pouquinho a gente vai parar para dar atenção a algumas perguntas, várias pessoas que estão colocando aqui as suas dúvidas. Está tendo uma certa instabilidade aí na transmissão com a doutora Nathalie, mas a gente volta já. Se for necessário, ela sai aqui novamente e a gente adiciona a doutora Nathalie. Então, eu dei uma travadinha aqui. Né? Então, sai. Vamos readmiti-la aqui. Né? Gente, transmissão ao vivo é assim mesmo, não tem história não, acontece mesmo. Isso é que é bom, né? Porque se fosse tudo programado, tudo ensaiado, talvez não saísse de uma maneira tão espontânea aqui, né? Então vamos aguardar o retorno de doutora Nathalie e a gente continuar aqui a linha de raciocínio. Pronto, aqui está de volta a nossa ilustre convidada. Estávamos falando, Nathalie, que a questão do uso dos anticoncepcionais, chamar aquilo de hormônio é uma coisa completamente inadequada, completamente imprópria. Por quê? Porque hormônio é uma substância que é produzida dentro do corpo humano. Progesterona é um hormônio, estradiol, testosterona, cortisol, GH, vitamina D. Mas os anticoncepcionais, etinilestradiol, levonorgestrel, drospirenona, noretisterona, essas substâncias são remédios. Sim. Dentro do corpo procuram imitar a ação de hormônios. Então é muito importante todos nós entendermos aqui que quando a pessoa está tomando aquela pílulazinha todo dia, ou está colocando lá dentro da cavidade um dispositivo que tem a mesma substância do anticoncepcional, dizer o nome comercial aqui para as pessoas conhecerem melhor, o Mirena e alguns outros são chamados DIUs medicados, você, querida, e o seu companheiro, tenham a consciência de que você não está usando hormônios, você está tomando remédios que vão provocar uma ação antifisiológica no seu organismo. O princípio, inibir a sua ovulação para que não haja o encontro do espermatozoide com esse óvulo que não foi liberado. O problema, né, doutora Nathalie, é que não é só isso que ocorre. Vamos Sim. falar para as pessoas o que mais ocorre com a mulher que toma anticoncepcional. Só os problemas mais conhecidos aí para as pessoas terem uma noção do que é que nós estamos falando aqui.
Eu sempre uso como exemplo em consulta, que eu solicito aqueles exames, né? E uso o SHBG como um carrinho para dar o exemplo para as pacientes, que todas as pacientes que usam anticoncepcional, elas têm um aumento do SHBG muito grande. E o SHBG, ele age, gente, como se fosse um sequestrador da testosterona que está sendo produzida natural pelo seu corpo. Então, ele vai lá e rouba ela. E eu vejo ainda pacientes que estão em uso de anticoncepcional repondo testosterona, Ítalo. Absurdo, hein? Ao Eu quadrado. eu falo, meu Deus, mas assim, tá dando a testosterona pro SHBG roubar, então assim, jogando hormônio para dentro. A pílula por si só, ela vai fazer com que tenha uma queda muito grande da testosterona, da produção natural, pelo excesso de SHBG. E isso vai fazer com que a mulher não ganhe massa magra, não adianta se acabar numa academia, não adianta ter o melhor personal, não adianta ter a melhor nutricionista. Ela tem um nível de flacidez muito alto, ela não consegue desenvolver músculo. Sem contar na libido, né? Que fica muito baixo. E mulheres que usam muito tempo ainda têm uma queda de libido, assim, que vai longe isso, por causa da pílula. Sem dúvida. E os efeitos, né, que são as dores de cabeça. Eu falo que se for para pontuar, a gente faz uma lista aqui, né, que fica 2 dias falando dos efeitos colaterais da pílula. É isso. E uma coisa muito importante também, que às vezes não é conversado e não é explicado para a pessoa candidata ou que já usa essas substâncias, é que essas moléculas que estão compostas lá dentro daquela pílulazinha, ao adentrar no nosso corpo, elas possuem um trofismo por uma estrutura proteica muito importante das nossas células, que são os receptores. Receptor, pessoal, é uma portinha por onde penetram os hormônios que nós produzimos naturalmente dentro do nosso corpo. É uma relação muito parecida com a chave e uma fechadura. Imaginando aí nesse cenário que o hormônio seria uma chave e o receptor seria uma fechadura. Esses receptores começam a ser paulatinamente bloqueados por essas substâncias anticoncepcionais, por esses remédios, e este bloqueio de receptores começa a enviar estímulos negativos para o sistema de controle central diminuir o estímulo à produção hormonal. E não é incomum, aliás, é até muito frequente, nós vermos com muita tristeza, doutora Nathalie, mulheres jovens que começam a tomar essas substâncias muito cedo e que estão com seu perfil hormonal completamente adulterado, completamente virado de ponta cabeça. Você dosa FSH, o laboratório diz indetectável. Você dosa LH, 0,3. Você vai buscar estradiol, não encontrou. Ou então estradiol de 8, de 4, de 6,5. Uma testosterona de 8. Uma progesterona de 0,0 alguma coisa. O que é que nós estamos falando aqui? Que além de tudo isso aí, esta vasta gama de desserviços que essas substâncias trazem à saúde da mulher, essas substâncias ainda provocam a possibilidade de uma supressão gradual na sua própria produção hormonal. As mulheres, à medida que o tempo vai avançando e vão continuando o uso, elas vão produzindo cada vez menos hormônios e hoje está comprovado cientificamente que os anticoncepcionais podem contribuir para abreviar a vida útil dos ovários. Sim. Por estarem congelados, por não estarem sendo estimulados, esses ovários poderão ter enormes problemas em produzir um folículo quando essa mulher lá na frente, concluir todo o seu projeto de vida e for querer ter um filho. Vou lhe provocar, doutora Nathalie, será que é por isso que hoje reproduzir dentro de uma clínica, através de uma metodologia assistida, está virando regra? Será que é por isso que o coito não está mais sendo um método para um ser humano gerar um filho? Me explica aí, que eu não estou mais entendendo nada desse mundo estranho. Isso aí é engraçado, né, Ítalo? Porque a mulher, ela hoje, como tá muito. Hoje a gente pega muito isso, né? Fertilização in vitro, virou uma coisa assim, a pessoa ela nem vai tão a fundo já, vai para FIV, vai para FIV. Como se fosse uma coisa também fácil, e a gente sabe que é um bombardeio de hormônios também, mas a gente não vai entrar nesse assunto. Para mim, eu explico da seguinte forma para minhas pacientes: é muito fácil, não precisa ser médico nem da área da saúde para pensar que a partir do momento que você toma uma pílula, você nem tem ciclo. Então não tem como seu ovário tá funcionando. Eu vou para a praia, vou emendar, não vou menstruar. Aí eu paro, menstrua. De quem é o ciclo? Seu ou da pílula? Então você não tem nada de natural, não tem liberação natural. Tem um hormônio que está controlando e o seu ovário ele não está funcionando como deveria.
Se o ovário não está funcionando como deveria, ele entra em falência. E se ele entrar em falência, a produção de folículos vai diminuir. E aí, na hora que você tiver 35 anos, que você tiver chegado à sua independência financeira e casou, você vai falar, agora eu quero engravidar. Mas agora não dá mais. E aí você pega todo esse dinheiro que você trabalhou e investe na FIV, que vai dar errado umas 2, 3 vezes também. Porque os hormônios estão totalmente descompensados. Aí na quarta, você já não tem nenhum marido. Vira uma bola de neve, eu falo. Tamanho o desgaste que vai acontecendo. E todo mundo começou a aceitar isso de forma... É assim com todo mundo. Não, não é assim. E o homem também, ele tem que apoiar muito a mulher nessa hora. Porque eu vejo maridos que falam, ah, não, mas aí eu vou ter que usar camisinha. Poxa, a mulher se lasca nessa, Ítalo, se lasca. Ela fica flácida, ela não tem... Que a responsabilidade era toda em cima da mulher, né? Porque ela fica com tudo para ela e ela não está satisfeita com aquilo. Porque ela não está com a libido legal. Ela não está mais do jeito que ela era no começo do relacionamento. E aí ela não sabe por que começa tantos atritos em casa. E o marido não aceita a mudança, então não fecha a conta, não tem como. Tudo em benefício dele, porque foi assim no começo, não pode mudar depois. É muito complexo. isso. E aqui passou uma pergunta bem interessante que eu vi aqui de sopetão. Não recordo, me perdoe o nome da pessoa que formulou. Poxa, já que vocês estão criticando tanto o uso do contraceptivo, quais são as alternativas que nós temos? O que é que vocês indicam? Bom, assunto também bastante complexo, né? Doutora Nathalie, com a palavra. Se não é anticoncepcional, doutora Nathalie, é o quê? Como é que você aborda esse assunto? Olha, primeira coisa que a mulher tem que... Como é que se aborda essa questão? A primeira coisa é que ela tem que conhecer o próprio ciclo, né, Ítalo? É muito fácil ele comprar uma pílula e começar a falar de pílula, sendo que ela não sabe nem como funciona o ciclo dela. Ela nem sabe quando ela ovula. Ela não conhece o período fértil. Primeira coisa que eu ensino é isso. E depois eu sempre indico usos que não... Hoje mais o DIU de cobre, né? Ou o cobre com prata, porque não tem hormônio. Então, existem alternativas. Ah, porque sangra muito. Mas, gente... Vocês estão querendo o quê? Eu falo para minhas pacientes. Coloca numa balança a sua vida. Você prefere ficar flácida com autoestima baixa, sem libido, do que sangrar um pouquinho a mais? E já tem o de prata, o de cobre com prata, que já diminui bastante o sangramento, né? Então, eu acho que assim, tem... E a camisinha é indiscutível, né? E ninguém fala dela, né? Ninguém mais fala. Eu penso que um dos grandes problemas de abordar os métodos contraceptivos, Nathalie, e aí a gente entra num outro universo bastante polêmico, é porque qualquer método contraceptivo que você vai discutir, você vai consumir tempo no seu consultório. Aí nós sabemos que o Brasil, lamentavelmente, eu não sei se as pessoas sabem disso, é o recordista mundial de consultas a jato. Quando você pega o sistema público, pega o sistema de planos de doença e o sistema privado, a média linear de tempo que um profissional usa numa consulta com seu paciente, pasmem vocês, acreditem ou não, é de eternos 5 minutos. Então, fica muito difícil, na verdade, o profissional que está ali dentro, né? Você vê o colega que trabalha, por exemplo, no serviço público. O colega chegou para mim num desses últimos cursos e mostrou lá isso aqui, doutor. Durante o meu dia de atendimento lá no posto, eu tenho que atender 40 pessoas. Aí eu disse, e o que está faltando para você perceber que você não está mais praticando medicina, atendendo 40 pessoas por dia, não é? Aonde que está também a sua autorreflexão? Se existe um corruptor, existe um corrupto. Se existe um tolo, é porque existe um sabido. As pessoas têm que olhar qual é a sua responsabilidade nisso aí. Será que é digno você jogar toda a sua vida profissional para atender, se submeter a um regime para atender 40 pessoas por dia? Então, como muitos profissionais da saúde não têm mais tempo, é óbvio que ele não vai gastar o tempo que ele tem exíguo para falar de métodos contraceptivos. Onde já se viu? Chamar o marido, chamar o casal. Olha, eu vou explicar para você o que é um coito interrompido, eu vou explicar o que é um método sequencial, eu vou explicar o que é um diafragma, eu vou explicar o que é uma camisinha, como é que usa, eu vou explicar para você como é que funciona o DIU. Ninguém vai fazer isso. Convencer que é muito mais fácil eu usar esse tempo e dizer, olha, tome isso aqui, joga para ela, volta daqui a 6 meses para fazer a prevenção do câncer ginecológico. Então, é uma questão que nós estamos colocando aqui. A doutora Nathalie pontuou muito bem. Gente, não existe apenas anticoncepcional, não existe apenas pílula.
É preciso que vocês entendam que existem outros métodos. E qualquer um deles que você vai discutir, quer sejam métodos reversíveis ou definitivos, todos eles vão ter desvantagens. O que nós estamos questionando aqui é qual é o pior de todos. Aonde essa mulher vai pagar o preço maior para evitar essa gestação? Então, nós não estamos discutindo aqui qual é o melhor. Nós estamos discutindo aqui qual é o menos ruim depois dos anticoncepcionais. E isso vai depender do conhecimento que esse casal tem sobre o seu próprio corpo, de uma boa capacidade de comunicação do profissional e, óbvio, da adequação de todos os métodos apresentados ao casal, à sua vida, à sua forma, à sua dinâmica. Não existe método perfeito. Eu até brinco, Nathalie, e falo que o único método anticoncepcional perfeito é o celibato. Mas é um método muito radical. Eu acho que o curta que ninguém merece uma coisa dessa aí. É cruel demais, né? Todos eles nós vamos encontrar pontos de defesa e pontos indefensáveis. Para mim, penso que a doutora Nathalie também compactua muito com essa visão, contraceptivo é indefensável. Eu não sei, a doutora Nathalie falou que num percentual muito pequeno, por razões muito específicas, ainda existe um pequeno grupo usando. Doutora, como eu sou mais velho cronologicamente do que você, a gente vai envelhecendo e vai ficando mais medroso. Hoje eu não tenho mais coragem de prescrever um anticoncepcional para uma paciente. Eu prefiro que ela não volte mais para mim do que, pela minha caneta e pela minha assinatura, eu estar deliberadamente prejudicando a saúde de uma pessoa, né? Isso sem se falar de dois aspectos que nós não reportamos aqui. O primeiro, o tratamento de doenças com anticoncepcionais. Eu gostaria que você comentasse um pouco disso. E a inegável elevação dos riscos de câncer com a usuária de anticoncepcional. Na sua prática do dia a dia, Nathalie, quais são as situações que você vê mais comumente associadas, patológicas, o colega usando anticoncepcional para tratar ou mesmo esconder o sol com a peneira? O que é que você tem visto mais no dia a dia? Na verdade, só para explicar, esse 1% que eu digo é quando a gente não tem mais o poder sobre a pessoa. Normalmente, as pacientes que estão em uso são as mães que levam e falam para mim, eu não admito porque senão ela vai engravidar. Não tem como eu colocar uma arma na cabeça e falar, não faça isso com a sua filha. Isso aí realmente é um fato. Quando a pessoa não quer, aliás, a decisão não é nossa. Nós apenas os guias, né? Doutora Nathalie, eu, outros médicos que têm essa visão, nós apenas mostramos um caminho. O dever, o direito ou a liberdade de escolher, vou fazer ou não, nós não podemos arbitrar nada sobre isso aí. Eu também tenho muitas situações como essa. Frustrante, mas essa. E é difícil, né? Porque eu tento desenhar, eu tento explicar, eu coloco prós, contra. A pessoa está totalmente assim, e aí é bem difícil. Mas diante ao câncer, o pior comentário, eu acho que as pessoas que não têm noção e conhecimento nenhum de hormônio, que elas chegam e falam, ai, mas você não vai me passar hormônio, né, doutora? Porque hormônio causa câncer. E ela toma pílula. Como assim? O hormônio é uma coisa produzida pelo seu corpo, então não causa câncer. A gente produz hormônios, é natural, é fisiológico, que bom que a gente produz. A gente fica muito bem com eles. Hormônios sintéticos que podem levar a um câncer. Então ela toma pílula, mas ela fala, minha família inteira teve câncer de mama. E toma pílula. No qual na bula está escrito que corre o risco dela evoluir para um câncer de mama. Mas se ela tiver o câncer de mama, Ítalo, ela vai falar, mas na minha família inteira teve. Não foi a pílula. É o negacionismo, né, que está em moda agora, essa expressão, né? É muito interessante. E uma coisa que eu gostaria também de explicar para as pessoas é o seguinte, numa mama saudável, em mamas saudáveis, nós temos dois tipos de receptores que capturam hormônios. Os receptores chamados proliferativos, quando eles são atrelados, vai haver um estímulo ao crescimento ou alguma coisa que vai acontecer em termos de trofismo naquela célula, e existem receptores que trabalham ao contrário, são os receptores inibitórios. Então, o que é que está provado pela imunohistoquímica? Que em mamas normais, mulheres que vão chegar ao final das suas vidas e vão morrer por outras causas, a relação entre
receptores mamários proliferativos, que são também chamados de alfa, e receptores inibitórios, que são chamados de beta, deve ser de 1:1. Olha que coisa louca isso aqui que eu vou falar para vocês. Em mulheres que tomam anticoncepcionais por mais de 5 anos, e nossa mãe, quase todas tomam por mais de 5 anos, começam a usar cada vez mais cedo e estendem esse uso por períodos cada vez maiores. Olhem só, o uso de contraceptivos por um período superior a 5 anos pode inverter a relação receptores alfa proliferativos, beta inibitórios para uma relação de 6:1. O que significa? Essa mulher vai ter 6 vezes mais chances de, quando o hormônio andar passeando por aquela mama dela, por aquelas mamas, o efeito desse passeio ser um evento proliferativo celular atípico, do que a inibição do desenvolvimento e proliferação celular. Então, essa informação é gravíssima e poucas pessoas sabem disso. Aí, Sim. mais uma vez, vem a história da banalização, como a doutora Nathalie magistralmente exemplou. A mulher tem um histórico rico de pessoas da família que tiveram câncer. Se você for fazer uma revisão mais cuidadosa, incidência, quase todas aquelas mulheres tomavam anticoncepcional e ninguém dá atenção a isso. E ela tem um risco maior, toma anticoncepcional, teve o câncer e vai dizer que é porque na família já teve caso de câncer. Nossa senhora, sinceramente, às vezes eu fico pensando onde é que está parando o cérebro humano, porque parece que as pessoas não estão parando para pensar, mas nem sobre as coisas elementares. É porque é mais fácil a hereditariedade, né? É bem mais fácil colocar a culpa na hereditariedade do que mudar, né? Pois é, aí ela coloca aqui, câncer seria uma doença tipicamente jovem, mas o que ocorre é o contrário. Idoso tem menos hormônios e tem mais câncer. Uma colocação muito sábia aqui do doutor Felipe Trofino, figura raríssima, está aqui nos acompanhando. Ele coloca, se os hormônios causam câncer, o câncer seria uma doença tipicamente de pessoas jovens, porque pessoas jovens produzem muito hormônio. E o que é que nós vamos ver? Que o câncer é uma marca quase registrada de pessoas velhas. É óbvio que existem também incidências de determinadas neoplasias em pessoas jovens, mas normalmente essas pessoas possuem anomalias genéticas. Em pessoas jovens que produzem quantidades muito elevadas de hormônios, não é comum se ver ninguém com câncer. Tanto que, quando a gente vai olhar para as mulheres naquela faixa etária, 25, 30 anos, que não tomam anticoncepcional e produzem hormônios espontaneamente em uma quantidade elevada, nós precisamos ver quase 20 mil mulheres normais para vermos uma com câncer de mama. Ali na pós-menopausa, mulher de 75 a 80 anos, não usa hormônio algum, nunca fez reposição e está envelhecendo em deficiência hormonal. Você procura os hormônios da mulher, o laboratório diz indetectável. Ora, a mulher com hormônio indetectável não devia ter câncer. E quando a gente vai olhar para a incidência de câncer nessa faixa aí, cai para 8:1. 20:1 quando a mulher produz muito hormônio, 8:1 quando a mulher não produz mais hormônio algum. Doutora Nathalie, o que é que está errado nessa história aí? O que é que está precisando a gente contar para essas pessoas? Que não é hormônio que causa câncer, né? É o que elas precisam saber, que não é o hormônio que causa câncer. Na verdade, o uso de pílula ainda, normalmente a pessoa que tem câncer com 40, 50 anos, ela usa mais de 10 anos, Ítalo, uma pílula. Ela usou pílula a vida inteira. E a pílula, ela não sai do corpo na hora que você para, gente. Eu pego pacientes que demora 7 anos, Ítalo, para eu conseguir baixar tudo lá. Fica uma bagunça a parte hormonal. Eu parei de tomar, tô limpa. Não, não é assim. Ainda mais dependendo de qual foi o nível de hormônio que você usou e por quanto tempo. Então, não é a pílula em si. É esses hormônios sintéticos que são passados hoje para as pessoas. E isso é o causador de câncer. E não o fato de você ter hormônios. O hormônio natural do corpo não causa câncer. Ele é produzido pelo seu corpo. Olha só essa pergunta de Ana Paula aqui. Ela diz, tomo pílula contínua há 8 anos sem menstruar. Estou mudando meu estilo de vida e decidi parar de tomar. Mas tenho medo das reações que terei após tanto tempo sem menstruar. Isso me lembra muito, doutora Nathalie, aquele cara que fumou durante 30 anos e está com medo de parar de fumar porque não quer engordar. É uma coisa meio reptiliana, né? Dá um conselho à Ana Paula, por favor. Se ela fosse sua paciente, qual seria aquela informação para passar para ela?
Na verdade, todas as pacientes que usam muito tempo e não querem parar por causa de acne, oleosidade no cabelo, o exurtismo, o aumento de pelos, gente, a pílula ela não está resolvendo o seu problema, ela está mascarando. Quando você tirar, você tem que limpar o corpo e aí controlar os hormônios naturais. Então tem que parar imediatamente. Para ontem tinha que ter parado. Quanto mais você enrolar, pior vai ser, porque uma hora você vai ter que parar. Você não vai tomar isso até morrer. Uma hora você vai ter que parar. Pois é. Tem que romper com essa história aí, né? Essa dependência psicológica que muitas pessoas adquirem, isso tem que ser trabalhado. Você tem que entender que o maior dano é você continuar usando isso aí. Tudo que vier a partir daí vai ser menor do que isso que você está fazendo agora pela sua saúde. Olha outra colocação que eu também gostaria de ver a opinião de doutora Nathalie. Thaís Nunes, Thalys, aliás. Obrigado, Thalys, por estar aqui conosco. Eu tenho hiperplasia adrenal congênita, acne e uso DIU de Mirena e não está resolvendo. Fala para essas pessoas aí, doutora Nathalie, o que é o DIU de Mirena? Se ele é indicado para tratar hiperplasia adrenal, se ele é indicado para tratar acne. Acne é deficiência de Mirena? Explica aí para essas pessoas. A acne é um descontrole hormonal. Tá? Você tem que ver a sua progesterona, se ela está um pouquinho mais baixa, se a gente precisa repor ela de um outro modo. Mirena não trata nada, nenhuma doença, nem hiperplasia, nem endometriose, nem síndrome dos ovários policísticos. A Mirena, na minha opinião, coloca você numa menopausa química, porque ela bloqueia a sua menstruação, te dá todos os efeitos colaterais e não resolve o seu problema. Você não está tratando nada. Pois é, o Mirena, gente, é uma haste filamentosa que a gente coloca lá. A gente não coloca. Os profissionais que fazem isso inserem dentro da cavidade uterina com o intuito de ter um efeito contraceptivo. Porém, ele carrega um medicamento chamado levonorgestrel. É uma substância que está contida em muitos anticoncepcionais. Então, na prática, qual é a diferença de você tomar um anticoncepcional pela boca ou colocar um Mirena? Na prática, nenhuma. Aquela substância vai acabar circulando por ser absorvida na cavidade uterina, é uma mucosa, o endométrio é uma mucosa, aquilo acaba circulando no seu corpo inteiro e os mesmos efeitos desastrosos que a doutora Nathalie discorreu aqui em relação aos contraceptivos orais, vai ter potencial de acontecer também com Mirena. E aí Tatiana coloca uma reflexão aqui muito interessante, que a gente já estava falando disso, mas é bom ressaltar, anticoncepcional não trata nada, mas a maioria dos ginecologistas empurram, né, com palavras dela, para tratar mioma, espinha, síndrome de ovário policístico, endometriose e quase tudo que aparece na mulher. Concordo. Mas uma das indicações que mais me preocupa, doutora Nathalie, é o uso dessas substâncias para tratar síndrome do ovário policístico. Qual é a sua experiência com isso aí? O que é que você pode dizer para essas pessoas? Tratamento de SOP com anticoncepcional. Nos fale sobre isso. Não. Síndrome dos ovários policísticos, primeiro que é uma síndrome, né, Ítalo? Então, assim, as pessoas, elas falam, síndrome dos ovários policísticos tem que tomar pílula. Eu escuto isso, tipo, em 5 minutos, a pessoa já toma pílula e fala para a pessoa ir embora como se fosse resolver. E não está resolvendo. E ela não obtém melhora. Todas as aqui que tomam, sabe que não tem melhora, que não melhorou nada. Ela está tomando a pílula, mas não melhora. A síndrome do ovário policístico, você tem que tratar a resistência insulínica. Você tem que mudar o hábito alimentar. Você tem que controlar a progesterona para a melhora da pele da paciente, para o controle do pelo em excesso. Não dar uma pílula que contém até mesmo estradiol. E quando ela manda bloquear, eu falo, a síndrome do ovário policístico já bloqueia a menstruação. E aí, se você for avaliar os níveis hormonais, a progesterona vai estar muito baixa. Se você mexe um pouquinho com a progesterona, ela volta a fazer o ciclo certinho. A pele melhora, a oleosidade melhora. Pílula, gente, não trata SOP. Isso é o maior erro que existe na ginecologia. Não resolve nada. É isso mesmo. Aliás, não só não resolve, doutora Nathalie, como colegas nossos, que nós também temos a honra de ter aqui no nosso grupo, que são profundos estudiosos desse assunto, são unânimes em apontar que quando essa mulher suspende o uso dessas substâncias, elas estão piores clinicamente e hormonalmente do que quando começaram a usar com o intuito de tratar os ovários polimicrocísticos. Então, na prática, os ovários polimicrocísticos pioram quando
é introduzida a estratégia terapêutica com anticoncepcionais hormonais. Então, é um desastre completo. Não consigo compreender a lógica disso aí, a não ser a lógica de tapar o sol com a peneira. Ou então, uma possível condição também que nós não podemos deixar de contextualizar aqui, o desconhecimento do colega sobre a verdadeira fisiopatologia dessa condição. Porque se ele entender da fisiopatologia que leva à SOP, ele vai entender que não há lógica alguma tratar essa condição com anticoncepcional. E aqui... Pode colocar. Colegas falando, não tem nada a ver com alimentação e exercício, tem que ser pílula. Aí eu tiro, aí a mãe leva no outro profissional, e o profissional fala, viu, piorou os cistos. Eu falo, sim, piorou por causa da pílula. Não vai melhorar nunca se você não tirar a pílula. E aí o quadro vai se agravando e vai entrando uma obesidade aí, um nível de autoestima, um início de depressão por uma coisa extremamente simples de ser tratada. E não é para achar que ter SOP todo mundo tem, né? Porque assim, todo mundo tem SOP. Não, não é. Ter SOP não é normal. Síndrome do ovário policístico é uma síndrome, gente. São vários parâmetros no corpo que têm que ser controlados. E dá para controlar de forma natural. Não é necessário entrar com hormônio, que além de piorar o seu caso, vai te deixar muito pior. Você não fica feliz, você não fica nem bonita. A mulher se sente muito mal. Ela fica desesperada procurando ginecologistas e não encontra saída. Porque é só troca de veneno, eu falo. Vamos tentar esse? Vamos tentar esse? Eu falo que parece estudo em rato, Ítalo. Sabe quando a gente vai fazer estudo em ratinhos? Muda para esse. E ninguém resolve nada. Com absoluta certeza. Não só não resolve nada, como gera problemas que acabam sendo desviados para uma outra linha de raciocínio, né? Mulher começa a fazer retenção hídrica. Isso aí é um problema paralelo, não tem nada a ver, vamos tomar aqui um diurético que a gente vai resolver isso. Mulher começa a ter depressão, cai serotonina, acaba a libido, acaba o casamento, acaba a testosterona, aumenta o percentual de gordura corporal. Essa mulher, como você bem falou no começo, ela não consegue mais ter um percentual de massa magra adequado, ela começa a perder massa magra, diminui a síntese de miosina, não consegue mais render na atividade física, cai óxido nítrico, aumenta a chance de hipertensão, aumenta a chance de tromboembolismo, aumenta fibrinogênio, aumenta fatores de coagulação. Uma quantidade enorme de mulheres jovens aí, usuárias de anticoncepcional, tendo AVC, e a gente está colocando toda essa miríade de problemas para baixo do tapete e continuando a banalizar uma situação gravíssima. Olha, gente, sincero e honestamente, eu estou vendo muita gente aqui comentando, eu preciso que vocês passem a se apoderar das suas próprias vidas. Eu e a doutora Nathalie estamos aqui com um propósito, não é de nos colocarmos como donos da verdade. O propósito é mexer, é chacoalhar com a sua cabeça, é lhe tirar desse sono, dessa hipnose, dessa sedação que muitas pessoas vivem, banalizando o que não pode ser banalizado, deixando por menos o que pode prejudicar a sua vida, tratando como coisa comum uma situação que é completa aberração, uma completa anomalia. Nós estamos aqui falando de resgatar a lógica na prática da medicina. Causa, efeito. Causa, efeito. Nós não podemos nos transformar em controladores permanentes de efeitos sem ter compromisso com as causas. Nós precisamos voltar a tratar as pessoas pelo nome. Nós precisamos tirar o relógio do pulso. Nós precisamos ter tempo para ouvir as pessoas. Nós precisamos ter vontade de nos engajarmos e resolver os problemas das pessoas. É do humanismo que a doutora Nathalie está falando. É de gostar de gente. É de sair de casa e dizer, hoje eu vou ajudar pessoas. E eu penso, doutora Nathalie, que um dos caminhos mais úteis para ajudar pessoas é empoderá-las com informação, é empoderá-las com conhecimento. Porque eu defendo, e você lembra desde a época da pós-graduação, quantas vezes você esteve comigo e eu disse, gente, a maior doença que nós temos a tratar chama-se ignorância. Não tem uma doença mais grave do que essa. E é disso tudo que nós estamos falando. E a doutora Nathalie tem esse compromisso e é por isso que ela está hoje aqui dividindo esse espaço conosco. Porque é de pessoas como você, doutora, que nós estamos precisando. Pessoas que vão movimentar as pessoas e tirá-las desse estado de marasmo
e dessa zona de conforto maldita que está levando a imensa quantidade de pessoas a adoecer de maneira completamente desnecessária. É disso ou não que nós estamos falando? Não e eu queria fazer um adendo até, Ítalo. As mulheres hoje, elas aceitam a troca dos anticoncepcionais, mas, gente, se é considerado um veneno, eu desconheço o veneno. Esse não faz, esse é menos fraco, esse é mais fraco. Todos fazem mal. Tente buscar a tratar o que causou esse problema. Se você não nasceu com ele, ele não te pertence. E ele tem um tratamento. E o conhecimento é poder, né, Ítalo? É o que você falou. A ignorância hoje domina. E isso faz com que as pessoas coloquem a saúde dela por água abaixo, que é o maior bem que elas têm. Sem dúvida. E é muito importante que as pessoas sejam informadas de que nós não estamos aqui de forma alguma e sob hipótese alguma desmerecendo a prática da medicina convencional. A medicina tradicional, gente, é belíssima e é nobilíssima. Vai ser sempre relevante e sempre indispensável que nós tenhamos colegas que saem das suas casas, se dedicam, se doam a controlar um sofrimento, a minimizar uma dor, a atenuar uma patologia. Mas o que nós estamos falando aqui é que essas pessoas bem intencionadas não é só isso. Esse processo de enxergar a saúde apenas como ausência de sintomas e de problemas vai muito além, né, doutora Nathalie? O que nós temos aqui é um propósito de ensinar a vocês que os médicos temos também que aprender a tratar a saúde. E tratar a saúde significa passar a compreender a origem dos problemas para que eu compreenda também que os efeitos são apenas consequências das causas. Não podemos ter compromisso com apenas os efeitos dos problemas. E, óbvio, cada um tem que buscar o seu próprio caminho, cada um tem que buscar as suas próprias verdades, porque nós, nem eu, nem a doutora Nathalie, somos donos das verdades, mas é preciso que a gente saia dessa caixinha chamada minha zona de conforto, que é exatamente ali, Nathalie, que eu digo que as pessoas começam a morrer em vida. É quando você não consegue sair da sua zona de conforto, quando você não consegue se reinventar, buscar novas informações, entender que o progresso passa necessariamente pela arte de viver com conforto na zona de desconforto. É disso que nós estamos falando. E, como tudo que é maravilhoso é breve, nós estamos aqui no final. Eu quero agradecer do fundo do meu coração pela generosidade, pelo tempo, pelo brilhantismo e pela forma sincera e honesta com que a doutora Nathalie pratica medicina, e orgulho-me de tê-la como minha colega, como minha amiga, e quero deixar o final aqui para a sua despedida. E a casa, o coração e as portas abertas. Eu sei. Muito obrigada. Nossa, eu fico tão lisonjeada de ter um convite desse do meu mestre, que fez eu quebrar paradigmas incrível na minha vida. E fico muito feliz de conseguir passar tanto conhecimento e informação para todos vocês. Que cada vez mais vocês divulguem isso. É necessário que todos saibam disso. Obrigada, viu, Ítalo, pelo convite. Obrigada a todo mundo que assistiu. Obrigado a todos que estivemos juntos aqui. Aguardem as próximas lives. Que Deus nos abençoe e vamos dormir, porque já já eu preciso estar com a minha melatonina em alta para poder repousar a minha pineal. Beijão. Tudo gente. Tchau, tchau.